Com glória, graça e paz. Cadê o povo abençoado? Graça e paz. Vamos aí, Ju. Cadê? Esperando os nossos amados chegar. Nossa irmã Andréia, nosso irmão Cláudia, graça e paz. Nosso irmão Carinho e Jonathan, paz. Shalom, nosso irmão Nelson, ô glória. Povo de Deus chegando aí, nossa irmã Mary. Eita glória. A benção. Não sei aí, mas aqui tá um pouquinho friozinho, né? Graça e paz, irmão Nelson. Deus abençoe sua vida. Ô glória. Cláudia, Fabiano tá aí, meu amigo? Saudade, hein? Silvana, paz. Ô glória. Diaconisa Celi. Eu entrei aqui meio na correria. Eita glória, amém? O povo que está chegando aí, sei que os irmãos estão começando a se conectar. Nós vamos estar orando, amém? Fazendo a nossa oração inicial. Nós estamos aí na nossa live de segunda-feira hoje, para a glória de Deus. Tá calor? Aqui estava calor, agora de noite deu uma quedazinha de temperatura, amém? Mas tá na benção. Nosso diácono Edson, glória, paz do Senhor, amém? Vou pedir para os irmãos já começarem a compartilhar aí essa live, compartilhem com todo mundo para que mais pessoas, né, possam estar aí também sendo alcançadas, amém? Nós louvamos a Deus porque as lives têm sido canal de bênção aí, como a live de segunda-feira foi também, a live de terça com o pastor Anderson, as lives de sexta e sábado com os nossos bispos aí. Sábado tivemos a participação do nosso pastor Anderson e a sua esposa lá na casa dos nossos bispos, amém? Graça e paz, irmã Socorro. Então, assim, as lives têm sido um canal de bênção para muitas pessoas. Pessoas têm realmente se rendido aos pés do Senhor através da live, amém? A gente está na correria aí de trabalho, se preparando aí para voltar, né, em nome de Jesus, à normalidade. Então, eu vou pedir para vocês que continuem aí ligado nas nossas lives, amém? Toda segunda-feira, às 8h30, por enquanto, né, nós não sabemos ainda, o nosso bispo presidente, o bispo Marcelo e a nossa bispa Naira, a gente vai estar se reunindo aí para definir como é que vão ficar as lives, amém? Se a gente vai continuar, se não vai, se as lives vão diminuir, se a gente vai ter algum dia, enfim, isso tudo ainda vai ser decidido ainda, né? Mas porque a gente está aí em nome de Jesus prestes a começar a retornar aos pouquinhos, né, à igreja. Não vamos virar crente que está em casa, amém, irmãos? Então a gente está crendo que em breve aí a gente vai estar. Por enquanto, né, enquanto a gente não conseguir se reunir, a gente vai estar aí fazendo as lives, amém? Então hoje, segunda-feira, 8h30, aqui no perfil de Bangu comigo, pastor Evan Cler. Amanhã no nosso perfil de paciência com o nosso pastor Anderson, amém? Também às 8h30. Ou o pastor Anderson ou o evangelista Wellington, se ele estiver melhor. E na quarta-feira, culto de libertação na nossa igreja no perfil de Bangu. Quinta, culto de libertação na nossa igreja de paciência, ok? Às 19h30. Sexta-feira, no perfil de Bangu, com o nosso bispo Marcelo e a bispa Naira, amém? Sábado, também no perfil de paciência, o bispo Marcelo e a bispa Naira, também com a live. Quem quiser um pouquinho mais, domingo de manhã, temos a nossa EBD online, é verdade, amém? Então, quem quiser mais um pouquinho, domingo à noite, tanto no Bangu quanto paciência, nós temos o nosso culto às 19 horas. Rafaela, paz do Senhor. Roberta, paz do Senhor. Manda um abraço aí também pro Bruno, pro Vitinho, pro teu pai aí, em nome de Jesus, amém? Para esse povo todo, Bruninho. Manda um abraço aí para todos eles, amém? Então, vamos orar ao Senhor. Enquanto ora, não deixe de aproveitar a oportunidade para compartilhar essa live, amém? Então, o nosso bispo, a nossa bispa, estão sempre aí pedindo para que você possa. Se você fizer sala de vídeo também, amém. Eu só estou avisando sempre que eu não consigo acompanhar o que falam na sala de vídeo. E eu falei na live de domingo no EBD que as pessoas às vezes reclamam que eu não interajo, né? A gente não interage com eles lá na sala de vídeo. Não dá, pelo menos eu não conheço o recurso, amém? Paz, bispa. Então o nosso bispo também está aí online também. Se alguém soubesse, dá para a gente acompanhar, amém. Mas eu não consigo acompanhar o que está na sala de vídeo. Mas a gente agradece aí os irmãos que fazem sala de vídeo. Se você puder fazer sala de vídeo ou compartilhar principalmente,
nós vamos estar aí agradecendo em nome de Jesus, amém? Então, esses são a programação da nossa igreja. Fora essa programação que eu falei, todos os dias nós temos aí 2 horas pelo menos durante o dia, amém? Com a nossa igreja aberta em nome de Jesus, amém? Eu estou sem a minha assistente aqui, mas eu vou tentar daqui a pouco, depois da oração, a gente vai colocar um louvor que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos ministrar hoje. O tema de hoje é: eu conheço alguém que pode te ajudar, amém? Conheço alguém que pode te ajudar. Pastor, mas como é que o senhor conhece alguém que pode me ajudar se o senhor nem sabe o problema que eu estou passando? Eu conheço alguém que pode te ajudar, amém? Vamos orar então. Daqui a pouco eu vou colocar, logo após a oração, o louvor. Ô glória, Bruno está aí ligadinho conosco, amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, nessa noite, ó Deus querido, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, reunidos, ó Deus, na tua presença. Ó Deus, juntamente com os nossos irmãos, ainda, Senhor, que por uma live, mas cremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele se faz presente em nosso meio, tanto aqui, Senhor, ó Deus, aonde estamos transmitindo essa live, como também na casa, Senhor, nos lares, na esta irmã, Senhor, que está conosco nessa noite, acompanhando e cultuando a Ti através dessa live. Nós cremos, Senhor, que verdadeiramente o Teu Espírito de Criopia, Ele está presente. Olha, Senhor, nós Te rendemos graças pelas maravilhas que o Senhor tem operado em nosso meio, pelas bênçãos na qual o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço desde já que o Teu Espírito Santo possa conduzir, possa direcionar tudo aquilo que nós vamos falar, tudo aquilo que nós vamos fazer nesta noite. Pai, toma esta vida que entrou nessa live, que talvez esteja aflita, Senhor, alguns até mesmo desesperados, precisando de uma resposta, precisando de uma ajuda, precisando de um socorro. Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Por isso, ó Pai, eu te peço, neste momento, visita esta pessoa desde agora, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Tu és o juiz dos juízes, Tu és o advogado dos advogados, Tu abre porta onde não tem porta, Tu és o Deus da providência. Senhor, falta, Pai, adjetivos para qualificar o quão maravilhoso Tu és em nossas vidas. Pai, toma, Senhor, a cada um em Tuas mãos, toma os nossos bispos, ó Pai, presidente em Tuas mãos, bispo Marcelo, bispo Naira, toma os pastores da Tua casa em Tuas mãos, toma os ministros, ó Pai, da Tua casa em Tuas mãos, os presbíteros, ó Deus, os diáconos, diaconis, o evangelista, ó Deus, toma. Seja membro, seja visitante, seja agregado, seja aquele irmão que nem, ó Deus, ainda, Senhor, ó Deus, é convertido, que ainda não entregou a sua vida para Ti. Toma cada um em Tuas mãos, aquele que faz parte de outro ministério, mas que porventura estará conosco aqui nessa noite. Que a Tua graça alcance a cada um de nós, Senhor, que as Tuas bênçãos nos acompanhem, como diz a Tua palavra, ó Deus, e que nessa noite está o Teu poder e a Tua glória sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ô glória, nossa irmã Selma, estou vendo aqui que também chegou, graça e paz, em nome de Jesus. Bom, daqui a pouquinho, amém? Vai compartilhando aí essa live, amém? Marca lá os teus amigos que precisam, né? Só quem precisa de ajuda, amém? Ô glória. Então, se você conhece alguém, preste atenção, amém? Se você conhece alguém que está precisando de ajuda em alguma área, bem, você vai compartilhar e se você souber, marca essa pessoa hoje que está precisando de ajuda, amém? E aí você depois, quando a gente começar a ministrar a palavra, você vai entender. Aliás, quando se eu conseguir soltar o louvor aqui agora, você já vai começar a entender o mistério, amém? Eu conheço alguém que pode te ajudar. Pastor, como eu falei antes, o senhor nem sabe o que eu estou passando. Tem muita gente que é assim, o senhor nem sabe o que eu estou passando. Mas eu também conheço alguém, né? Eu não sei, talvez, né, o que você está passando. Talvez 99% aí eu não tenho nem noção do que você está enfrentando na tua vida. Amém? Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Ainda que eu não saiba do problema que você está passando e da solução que você precisa. Mas eu conheço alguém. Vamos louvar? Ouvindo o louvor, você já vai ter a dica aí. Quem já souber,
Se você conhece a mesma pessoa que eu conheço, já vai colocando nos comentários aí que eu vou soltar o louvor aqui. Não vou louvar, vou só louvar junto, amém? Mas para poupar a voz, eu já estou um pouquinho rouco, eu vou cantar junto. É das antigas, amém? Então a Bispa Nália, os irmãos aí que já me conhecem, é das antigas. Então aí só eu, né? Só eu e eu acho que o Diácono Edson que conhece esse louvor aí, né? Das antigas. Tô brincando, amém? E o Jonathan. Jonathan também acho que conhece aí também. Vou soltar o louvor aqui. Vou botar aqui mais para trás. Vocês dizem no comentário aí se dá para escutar. Aleluia. Eu botei lá no último volume, amém? Você vai aproveitar que eu conheço essa pessoa e hoje, ainda na oração, você vai dizer para ela o que você precisa. Não precisa dizer para mim, não. Mas você vai contar para essa pessoa que eu vou falar daqui a pouquinho, que eu acho que ela pode te ajudar, né? Tenho certeza, aliás, que ela pode te ajudar. Ô, glória! Bate no peito, meio sem jeito, teu coração, em teu silêncio, o tédio é imenso. Tá dando pra ouvir aí? Só desilusão. Ó, presta atenção. Diga pra mim o que é que há. Conheço alguém. Eu conheço esse alguém. Plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Não é Sérgio Lopes não, hein? É das antigas essa. Jamais haverá, ele é tudo que falta em você. Oh, sabe quem é? Ele é Jesus. É dele que a gente vai falar hoje, amém? Oh Deus, aleluias. Ele é tudo que falta na minha vida e na tua vida, querido. Sem ele, aleluia, nada. Oh Jesus, aleluias. Oh glórias. Pai do Senhor, meu pastor Alessandro. Aleluias. É ele mesmo, é Jesus. Oh glória. Amém, meu pastor. Aleluia. Não tem nada que esse Jesus não possa fazer. Eu posso não conhecer teu problema. Aleluia. Mas ele conhece. Ei, calachuriandecomalas. Aleluia. Trevas que ele não possa dissipar, nem tempestade que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam conter seu amor. Não há nada que possa esta luz apagar. Outra verdade que liberte jamais haverá. Ele é tudo que
em você, Ele é Jesus. Alex Gonzaga também não, ele regravou, Novo Som regravou. Eu vou falar daqui a pouco. Jesus. Aleluia. Amém? Ô glória. Esse é o original, né? Esse é só tem das antigas, amém? Mas esse louvor é do grupo Rágios, né? Com H, Rágios, né? E tem várias versões aí, mas eu gosto muito das versões originais. Nosso irmão colocou aqui que o Espírito Santo... Amém. Ô glória, receba, amém, irmã Socorro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Recordar é bom, bispo, é verdade. Amém? Esse é o grupo Rágios, amém? Ele é Jesus. Esse é o nome do louvor. Quem quiser pesquisar aí depois no YouTube. Mas eu vou ver se eu consigo colocar lá na minha página oficial no Facebook. Daqui a pouco eu vou copiar o link lá do louvor e vou colocar lá na minha página Evanclério dos Santos Principal esse louvor com essa versão que eu coloquei agora. Amém? A bispa colocou aqui... Eu não era nem nascida. Bispa, também não, eu acho que não. Mas eu conheci depois aí já de jovem, né? Esse louvor, amém? Então, esse é o grupo Rágios, amém? Ele é Jesus. Então vamos falar dele? Não tem coisa melhor, amém? O bispo falou esses dias, a gente fala muito, e é verdade, bispo, a gente fala dessa, mas quando a gente começa a falar de Jesus, amém? A gente acaba aí, né, se deixando levar pela presença dele, amém? Então, esse louvor aí a gente começou. Pastor, o senhor não sabe qual é o problema, por isso que eu falei, eu preciso saber? Né? Me responde, será que eu preciso saber? Não. Né? Eu sei o seguinte, não há nada que esse Jesus, na verdade, não possa fazer pela minha vida e pela tua vida. Amém? Então, mas, pastor, então e aí? Qual é a mensagem? Vamos lá, pessoal aí, Silvana, Nelson, né? Livro de Marcos, também é um texto conhecido, também tem sido assim nas lives. Por quê? A gente não gosta de pregar às vezes textos conhecidos. O bispo tem falado isso, a mesma coisa que, né, que a gente tem falado. Mas o Espírito Santo é que tem nos ordenado, amém? Então fica assim. E Deus ontem me visitou. Eu estava ali na igreja de Paciência, amém? Ontem adorando o Senhor lá na nossa igreja de Paciência, com o nosso pastor Anderson e os demais irmãos ali em Paciência. E num determinado momento ali do Ministério de Louvor, o Senhor me trouxe esse tema, né? E eu falava, Senhor, eu estava ali adorando o Senhor, eu falava, Senhor, é muita dificuldade, é muita gente passando por provações, por lutas. Nós também, né? Porque a gente fala das pessoas, mas nós também temos, né, enfrentado muitas dificuldades, né, no dia a dia. Né? Em graça e paz para os irmãos que chegaram agora aí. Compartilha, ainda dá tempo de você compartilhar essa live para que mais pessoas possam ouvir essa palavra, amém? Então eu estava ali ontem adorando o Senhor e o Espírito Santo de Deus começou a me visitar ali e o Espírito começou a falar comigo, filho, eu tenho solução para tudo, né? Eu posso resolver qualquer tipo de problema e tu sabe disso. E o Espírito Santo começou a falar, você não sabe que eu posso resolver? Você não tem visto que eu posso resolver qualquer tipo de problema? E o Espírito Santo começou a falar, você ainda acha que existe alguma coisa impossível para mim? Eu comecei a adorar e ao mesmo tempo o Espírito falava comigo ali, e o Espírito falava, eu falava em espírito, não, Senhor, eu sei que não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Só que o Espírito começou, aleluia, a falar comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 35, do 35 até o 41, amém? Do 35 até o 41, ok? E o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu falei, pai, mas eu sei que o Senhor não tem impossível para o Senhor, eu sei que o Senhor tem solução para todos os problemas, eu sei que cada um que está aqui, as pessoas que estão passando por dificuldade, o Senhor também tem solução. Mas por que que muitas das vezes, né, essas pessoas não conseguem encontrar essa solução? Eu comecei a indagar ali no Espírito, durante todo o período de louvor, o Espírito começou a falar comigo assim. E
em determinado momento também da oração, o Espírito falou, filho, eu vou te explicar, né? Para que você possa ministrar, para que o meu povo entenda por que algumas pessoas ainda não encontraram solução. Ok? Então você que está aí assistindo, você que está adorando o Senhor comigo nessa noite, entenda bem, talvez você como eu conhece Jesus, sabe acerca de Jesus. E aí eu fiquei me perguntando no culto ontem, será que mesmo conhecendo Jesus, por que será que mesmo conhecendo Jesus, às vezes a gente não consegue encontrar nele talvez a solução para os nossos problemas? E aí o Espírito começou a me visitar e me trouxe esse texto, que embora conhecido, né, eu já preguei provavelmente, o bispo, você que está aí talvez conosco que seja pregador, pregadora do Evangelho, talvez já pregou também mais de uma vez acerca desse texto, mas o Espírito começou a falar comigo assim, filho, tem um problema, tem pessoas que até me conhecem, tem pessoas que até sabem que eu existo, só que muitas das vezes não sabe o que fazer ou não procura. E aí vamos para o texto aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus aos discípulos, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia d'água. E ele estava na proa, dormindo sobre uma almofada, até que despertaram-no, dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, eles já foram acordar Jesus brigando, questionando Jesus. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita glória, né? Então vamos lá para a gente entrar aqui no que o Espírito começou a falar comigo ontem, falou comigo durante a madrugada. Deus me deu uma outra mensagem, eu não sei quando, né? Eu vou ministrar de ontem para hoje também, né? Comentei com a minha esposa aqui, ela falou, vai ter muita gente que talvez vá até rir, mas é uma mensagem séria, amém? Mas o tema dela vai ser bem engraçado, amém? Mas não adianta fazer biquinho 2 não, tá bom? Bem, para quem acompanhou aí, não adianta fazer biquinho, amém? O texto vai dizer que Jesus ele estava junto com os discípulos, uma grande multidão. E o texto vai dizer que Jesus ele dá uma ordem, né, àqueles que estavam com ele ali, para que eles pegassem o barco e fossem, né, navegar. Aleluia. E o texto vai dizer que eles obedecem a Jesus e eles começam então a ir mar adentro. E inclusive alguns barquinhos, né, também diz o texto que vai até com eles. E Jesus estava ali, o que o Espírito começou a falar comigo? Esse barco que foi ao mar, né, e até com um barquinho, eu falei assim, mas o que tem a ver esse barquinho, né, que estava ali junto também, que resolveu ir? E o Espírito começou a falar comigo de uma maneira muito tremenda, né? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, talvez alguém já tenha falado ou prestar atenção no texto, mas o que me chamou a atenção nesse texto aqui, e me chama a atenção quando eu leio, é que quando eles vão, alguns barquinhos, eles vão atrás do barco. E o que me chamou a atenção, que o Espírito começou a falar comigo, eu perguntei assim, o que tem a ver, né? O barco eu entendo, Jesus estava no barco. O texto vai dizer que, inclusive, quando eles começam a navegar, Jesus ele vai para a proa do barco, que é uma parte, né, específica do barco, geralmente interna
aonde às vezes alguns descansam, alguns dormem. Especificamente falando de Jesus, o texto vai dizer que Jesus foi para a proa do barco para descansar, para dormir. E eu me chamei a atenção, falei assim, bom, o texto começa a falar que eles foram para o meio do mar e alguns barquinhos acompanharam. Só que quando termina o texto, você não vê falando acerca do barquinho, né? Fica ligado porque o Espírito já vai começar a trazer aí a revelação para você daquilo que eu estou ministrando, porque é pelo Espírito. Então, aqueles que são espirituais compreendem as coisas do Espírito, amém? Então, eu creio que eu estou falando hoje, e o teu Espírito, de que ela achou Nihas, ele está hoje ligado, amém? E o Espírito é o mesmo, ok? E quando eles vão para o alto mar, a Bíblia vai dizer que, no meio dessa situação, começa então a surgir um temporal. A ponto, na verdade, como o texto vai dizer, que as ondas começavam a cobrir o barco, ok? As ondas começam a cobrir o barco. E interessante que isso me chamou a atenção, porque eu fiquei me perguntando, bom, o texto começa dizendo que não somente o barco que Jesus estava foi para o mar, mas o texto vai começar dizendo que alguns barquinhos também começaram a acompanhar o barco que Jesus estava. E o Espírito começou a falar ao meu coração, filho, aleluia, esses barquinhos, eu comecei a falar, mas eu nunca parei para analisar esses barquinhos. Eu já preguei, como eu falei aqui, mas eu nunca tinha me atentado a isso. E uma das coisas que me chamou a atenção, e a bispa colocou no comentário ali anterior, que é verdade, a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E o Espírito começou a falar, filho, esse barquinho, né, esses barquinhos, quer dizer que o texto fala, são aquelas pessoas que às vezes elas são tomadas pelo impulso, pelo oba-oba, né? Elas são tomadas às vezes não porque elas estão de fato ligadas no Espírito e almejando coisas maiores. Esses barquinhos também representam, como o Espírito começou a falar comigo, também aquelas pessoas que às vezes elas até se arriscam a um determinado ponto, mas elas chegam a um determinado limite que elas percebem que não tem como, elas não encontram mais solução para avançar. Elas têm uma limitação. Eu não sou barqueiro, eu não sou pesqueiro, eu me aventuro aí com o Fabiano, meu amigo, e alguns irmãos, né? Às vezes aí pescar, algumas vezes, fui umas 2 ou 3 vezes aí, né? Mas eu não sou pesqueiro. Só que nós, o pouco que eu entendo, e quem aí gosta de pescar talvez possa falar melhor do que eu, dependendo da embarcação, ela tem um limite de navegação. Ela não pode, às vezes, ir até determinados lugares, né? Então, ela tem uma limitação de navegação. Pastor, o que isso está querendo dizer? Fica aí ligado no Espírito, né? Às vezes, Deus tem experiências para uns que muitas das vezes outros não vão viver. Como assim, pastor? Você vai entender. Eu creio que o Espírito já está te fazendo entender. Muitas das vezes uma experiência que é para mim viver, uma tempestade que talvez venha sobre a minha vida, ela não é a mesma tempestade ou ela não é o mesmo problema, aleluia, que uma outra pessoa, por mais que ela tente me acompanhar, por mais que ela tente às vezes até seguir o modelo, o exemplo, mas às vezes ela não vai experimentar coisas, talvez você não vai experimentar coisas que outras pessoas experimentaram, mas você vai ter as tuas experiências com Deus, você vai ter até onde Deus quer que você vá. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabia até onde aquele barco podia ir e até onde aqueles barquinhos que começaram a acompanhar o barco no início, eles podiam ir. Porque o texto fala que a tempestade veio e ele estava enchendo o barco, mas não fala mais dos barquinhos. E eu estou aqui especulando então em cima do texto, sem ferir o contexto, né? Eu imagino que aqueles barquinhos
já não estavam mais próximos àquele barco. Porque em nenhum momento o texto fala de socorro e de ajuda para aqueles barquinhos. Mas ele fala, na verdade, acerca do barco. Que o barco em que Jesus estava, presta atenção, era o barco que estava afundando ou tendo problemas. Ele não fala do barquinho. Por quê? Porque eu entendo uma coisa que a bispa já até colocou ali, antecipou, né? O texto vai dizer que o barquinho talvez já não estava. O texto não fala mais do barquinho. Por quê? Porque Deus sabe até onde eu e você, aleluia, nós podemos suportar. E Deus sabia que aqueles barquinhos talvez não conseguissem suportar a tempestade que viria. Aleluia. Então entenda bem. O texto, na verdade, agora vai dizer e vai contar uma experiência de quem estava no barco. Ele não está contando aqui, narrando a experiência de quem estava no barquinho. Ele está contando a experiência de quem estava no barco. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque às vezes acontece, aleluia, situações nas nossas vidas que nós questionamos às vezes a Deus, ou você questiona a Deus, por que só eu passo por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não vejo outras pessoas passarem pela situação que eu estou passando? Aleluia. É porque, querido, Deus quer ter as experiências, que você tenha as experiências com Ele, aleluia, que talvez não sejam as mesmas de quem você está pensando ou de quem você está observando. Aleluia. A Bíblia vai dizer que o texto fala que a tempestade vem e o barco que estava indo a pique era o barco que Jesus estava. E algumas pessoas eu falei, Senhor, isso às vezes tem pessoas que questionam. E isso o Espírito Santo começou a falar comigo. Essas pessoas que questionam às vezes não entendem que Jesus, ele estando no barco, não impede da tempestade vir. Aleluia. E o fato de Jesus estar no barco, o fato de Jesus estar na nossa vida, não nos isenta de passarmos por tempestades. Não nos isenta, aleluia, de termos barreiras, como esse louvor que nós louvamos no início fala, não nos isenta de enfrentarmos determinados desafios nas nossas vidas. Mas o que eu quero que nessa noite você entenda, porque o Espírito quer revelar o teu espírito nessa noite, é que Jesus estando no barco, ele é garantia não só de vitória, porque a gente costuma dizer assim, com Jesus no barco vai tudo bem. Vai tudo bem. Mas com Jesus no barco também, às vezes para termos experiências mais profundas com Ele, o próprio Jesus estando no barco, permite a tempestade vir. Ei, quem está entendendo, dá um glória a Deus aí nessa noite. Quem já está começando a pegar o mistério. Amém? Então entenda bem. E o interessante é que nós não podemos menosprezar, e o Espírito falou comigo, os barquinhos, né? Poxa, eu nunca vi falar sobre isso, sobre os barquinhos, né? Eu não vi. E eu confesso a você que essa questão dos barquinhos me chamou muita atenção. E eu comecei a trocar experiências com Deus, a refletir, e estou até agora aqui porque o Espírito traz coisas novas a todo momento ao nosso espírito, e ele está falando aqui comigo também, né? E acerca desses barquinhos, né? Jesus sabia que aqueles barquinhos, se eles fossem até aonde o barco que ele estava iria, aqueles barquinhos na verdade iriam perecer logo no início. E às vezes esses barquinhos, estou especulando aqui, tá? Dentro do que o Espírito trouxe a mim. Às vezes é aquele crente, é aquele homem, mulher de Deus, é aquela pessoa que às vezes ainda não tem uma estrutura para passar por determinadas situações. Não significa dizer que quem hoje está no barquinho, amanhã, não possa estar no barco. Tá dando para os irmãos entenderem? Talvez hoje você está no barco, mas talvez amanhã você possa ser
o barquinho, possa estar no barquinho. Que é isso, pastor? Você pode estar hoje no barco, você pode estar até hoje melhor estruturado, até para passar por uma grande tempestade, mas você amanhã, aleluia, pode estar como os barquinhos. Ou seja, Deus pode olhar para mim, para você e falar, opa, nesse momento aí, o meu servo, a minha serva, não está com a estrutura pronta para suportar determinadas tempestades. Eita glória, você está entendendo isso? E o Espírito começou a falar comigo, a gente não pode menosprezar quem está no barquinho. Porque talvez quem está no barquinho teve uma experiência, ou tem experiências que eu e você não tem. Mas que talvez, aleluia, vai dar condições de que quem está hoje aprendendo no barquinho, amanhã tenha condições de estar no barco, mais estruturado. Hoje, talvez, quem tenha uma experiência, talvez você hoje esteja falando, pastor, mas eu quero ter. Pouca gente ora assim. Isso me incomoda, né? Porque, às vezes, a gente não ora desse jeito, né? E eu tenho começado a mudar, eu tenho falado isso desde o início do propósito de oração que nós fizemos de jejum com o nosso bispo, bem lá, depois do carnaval. Eu tenho começado a mudar, né? Eu tenho intensificado um pouco mais, ampliado mais o meu tempo de oração. E o que Deus tem trago agora, eu vou intensificar isso, é que quantos de nós, aleluia, pede para ter mais experiência com Deus? A gente pede às vezes bênção, a gente pede para Deus entrar com providência, a gente pede para Deus curar, a gente pede para Deus salvar, a gente pede para Deus fazer tanta coisa. Mas quantos de nós, eita, decomanas, pede para ter mais experiências com Deus? Quantos de nós pedimos para ter experiências mais profundas com Deus? Né? Ô glória, tá entendendo? A bispa falou, já pegou o mistério. Amém? Porque eu falei aqui no início, eu conheço alguém que tem solução. Eu conheço. Né? Agora o pessoal já sabe aí. Esse alguém se chama Jesus. E por que ele tem solução para todo problema? Porque ele tem solução para quem está no barco, mas ele também tem solução para quem está no barquinho. Pastor, como assim? Pastor, me explica isso aí. Vou fazer você entender pelo Espírito nessa noite. Jesus tem solução para tempestade. Jesus tem solução para quem está ali tendo as primeiras experiências com ele, precisando de um socorro, às vezes, mais específico com ele. Mas Jesus também tem solução para quem está no meio do mar revolto, para quem está no meio da tempestade. Tá dando para os irmãos entenderem? Então, por isso que eu falei no início que Jesus tem solução para todas as coisas. Aleluia. Ó, mais uma aí. Mary também já pegou já o irmão Nelson. Ô, glória. Bispa, quem já pegou o mistério está entendendo aí. Então, nós não podemos desprezar, aleluia, as nossas experiências com o Senhor. Tanto as pequenas experiências, como também as grandes. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque o Espírito começou a trazer para mim, para o meu espírito, essa questão. Às vezes a gente não encontra solução para o problema, porque nós desconhecemos a capacidade que Jesus tem de solucionar problema. Jesus está aqui falando conosco nessa noite, mas se você crê, Jesus está visitando hoje quem está no leito do hospital. Jesus está visitando hoje quem está na prisão. Jesus está visitando da mesma forma que ele está nos visitando aqui e que nós aparentemente hoje estamos bem com saúde, mas da mesma forma que Jesus está trabalhando na minha vida e na tua vida agora, Jesus também está trabalhando na vida daqueles que estão precisando de uma porta de emprego. Jesus também está trabalhando na vida daqueles que estão, aleluia, desesperados por causa de algum problema, por causa de uma situação familiar, por causa de uma situação financeira. O mesmo Jesus, o mesmo Espírito, aleluia, que está aqui conosco nessa noite, é o mesmo Espírito que está visitando qualquer tipo de problema. O mesmo Jesus que permitiu, talvez, o barco ir até determinado lugar, é o mesmo Jesus, aleluia, que tocou no coração de alguém, talvez, que estava no barquinho, para não ir tão longe. E ainda que esse barquinho, preste atenção, ainda que esse barquinho, por algum motivo, ousasse ir até onde não pudesse ir, eu creio também que Jesus não ia deixar perecer. Quem são essas pessoas então, pastor?
são aquelas pessoas que às vezes, fica ligado aí para você entender, são aquelas pessoas que Jesus sabe que não estão ainda preparados. São aquelas pessoas que o Senhor sabe que ainda não tem uma estrutura, mas às vezes acham que tem. Você conhece alguém assim? Eita, Calaché. Aquela pessoa que você percebe no espírito que ela ainda não está em condições de desenvolver determinadas situações ou de suportar determinadas situações, mas ela tem às vezes uma sede muito grande, ou às vezes, querem tanto que às vezes elas vão até onde elas não poderiam ir, ou elas começam a fazer coisas. Tem pessoas que querem, na verdade, fazer determinadas coisas, até mesmo na obra, que o pai às vezes não quer que ela faça, mas ela quer. E às vezes Jesus tenta, alertar ela para que ela não vá, para que ela não faça. Mas tem pessoas que às vezes fazem. Pastor, então essas pessoas vão morrer? Deus vai permitir essas pessoas perderem a vida? Não. Mas talvez essas pessoas possam correr muito mais risco, aleluia, do que aqueles que estão no barco com estrutura para suportar a tempestade. Eita, glória. Mas, pastor, e aí? Essas pessoas, o Espírito revela também, sim, o Espírito revela. Mas tem pessoas que são teimosas, querem ir até onde Deus não mandou. O pastor Anderson ministrou na live de sábado, se eu não me engano, que Paulo queria ter determinado lugar, mas o próprio Espírito segurou Paulo para ele não ir. Amém? Então, às vezes, isso acontece. O próprio Espírito, ele fala com o nosso Espírito para que nós não venhamos avançar tanto, para a gente não ir tão longe assim. E eu poderia aqui, a live não dá, o tempo é muito pequenininho, amém? É muito curto. Mas eu poderia contar outras experiências, vou falar só mais uma aqui para você entender, do que é Deus falar para você não ir e às vezes você ir, às vezes Deus não mandou você ir e você quer ir, ou vou melhorar, Deus não mandou você fazer, mas você teima em querer fazer. Acontece? Acontece. Posso te dar um exemplo? Vou te dar um exemplo para você entender. Por que isso, pastor? Não é para que essas pessoas sejam diminuídas, ok? Mas é para que você entenda que se não foi Deus que mandou, a tendência é dar errado. Amém? A tendência é dar errado. Então, a Bíblia vai dizer que Israel, o rei Saul, o Espírito já não estava mais conduzindo a vida de Saul. Mas Saul achava, que o Espírito ainda estava no controle, Embora ele tivesse o Espírito, como o bispo costuma dizer, o Espírito já não governava mais, a Saul. E Saul, por causa disso, foi perguntar em determinados momentos, achando que o Espírito estava com ele, para saber se era ou não para ir para a guerra. Só que o texto vai dizer que não era para ir. Só que ele, por não ter o discernimento mais, ele acha que é para ir. E aí, se você pegar o texto lá da morte de Saul, você vai ver que com isso tudo a queda veio. Por quê? Porque às vezes a gente quer entrar numa guerra, quer entrar numa situação que Deus não mandou a gente entrar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, queria construir uma casa para Deus. Mas Deus disse, não, Davi, não é você que vai construir. Quem vai construir é teu filho, Salomão. Ok? Então entenda bem, para que a gente não corra determinados riscos desnecessários, porque a nossa vida é uma vida de risco, mas tem riscos que são desnecessários. Você precisa entender que se o Espírito não mandar você ir, não vai. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, preste atenção aqui. Se papai não mandou você ir, não vá. Se papai não falou para você falar, não fala. Se papai disse que é para você ficar quietinho, para você não fazer nada, faça nada não. Que isso, pastor? Porque Deus tem solução para tudo? Tem. Foi o que nós falamos no início. Eu conheço alguém, mas se o mesmo Jesus que eu conheço e que eu sei que pode trazer a solução para você, pode, na verdade, permitir você passar por uma tempestade
desnecessária por causa da tua teimosia, por causa da tua desobediência. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Também conhecido, Jonas. Jonas, Deus mandou ele ir para onde? Para Nínive. Ele quebrou a cabeça, teimou com Deus e foi querer ir para Tarso. Deus não mandou ele ir para Tarso. Deus mandou ele ir para Nínive. A história você talvez já conheça. Ele vai parar onde? Por causa da desobediência e da teimosia dele, vai parar no mar, lançado no mar, no ventre de um grande peixe. Se é uma baleia ou não, não sei, não vou entrar nesse mérito. Por causa do quê? Da desobediência. Tem crente que está parando, sendo lançado ao mar, né, e parando de uma maneira figurada no ventre de um grande peixe, porque é teimoso, porque é teimosa, porque quer debater com o papai, quer ensinar Jesus como ele tem que fazer, quer dizer para Jesus qual é a solução. Você já viu como às vezes a gente quebra a cabeça? Quem já passou por isso? E às vezes a gente conhece pessoas assim, quer ensinar Jesus. Quer ensinar Jesus como ele tem que fazer. Quer mostrar para Jesus como que ele tem que agir. Você já viu isso? Tem pessoas que são assim. Ei, copia lá, Shúria de cá. Para de querer ensinar ao mestre o que ele tem que fazer. Quem vai te dar a direção, como o bispo tem falado, quem vai te dar o comando, né? Quem vai te dar toda a direção é o Espírito Santo. Aleluia. Por isso que pessoas não encontram, foi o que o papai falou para mim. Por isso que tem pessoas que não encontram solução. Por isso que pessoas que ficam batendo cabeça, quebrando a cara. Aleluia. Pega o vento, como disse a Mary. Tem pessoas que estão no meio da tempestade e não foi o Senhor que permitiu a tempestade, não. É porque muitas das vezes teimou, quis ensinar papai a fazer. Ei, calachuri andecates. E aí papai falou, você quer me ensinar? Você quer achar a solução para mim? É isso? Você quer me ensinar qual é a solução? Tá assim de crente querendo ensinar, dando uma de ensinar. Ah, pastor, eu não faço isso não. Quando é que eu faço isso? Quando você, na verdade, fica querendo mostrar para Deus. Pai, por que isso não faz desse jeito? Hey, tem ou não tem pessoa assim? Senhor, por que o senhor não usa fulano? Não tem gente assim? Ou, né? Ou não tem? Senhor, por que o senhor não entra com providência nessa causa dessa maneira? Usa lá fulano. Aí tá assim de gente esperando solução do presidente, dos governantes, né? Ei, calachuri andecates. A solução vem do Senhor. Falamos aqui, louvamos no início. Quem é a solução para o teu problema? Jesus. Pastor, então quem é que pode salvar o meu filho, a minha filha, o meu esposo? Jesus. Quem é que pode restaurar a minha família? Jesus. Estou até aqui, ó, com a roupa do Ministério de Família, né? Quem é que pode entrar com providência na minha vida financeira? Jesus. Quem é que pode abrir a porta de emprego? Jesus. Quem é que pode tirar do leito de hospital, ainda que os médicos, aleluia, digam que não tem mais jeito? Jesus. Né? Tem gente colocando aí, já fiz muito isso. A gente também já fez isso também. Né? Todos nós, às vezes, temos esses momentos aí que acabam servindo de experiências. Amém? Aleluia. Então, quem é que tem solução para isso? Tudo. Jesus. Ah, pastor, mas tem coisas aí, qualquer solução está em Jesus. Eu não quero me pegar aqui ao texto, eu estou pregando esse mesmo texto de uma forma diferente. Porque não adianta eu falar aquilo que a gente já falou, outros, né, já pregaram. Eu estou aqui tentando fazer você compreender pelo Espírito o que o Espírito quer falar hoje. Amém? Então, se você está entendendo aí, dá um glória a Deus. Se você está compreendendo aí, fica ligado com o Senhor. Amém? Então, quando o barco começa a se agitar, para a gente entrar na reta final agora aí, os discípulos até tentam ali, aqueles que estavam no barco, né, mesmo que não era os discípulos, mas que eram especialistas, eles tentaram ali por um determinado momento impedir que o barco viesse a naufragar. Tem pessoas assim ou não tem? Tem pessoas que vão tentando dar o jeitinho delas, né? Vão tentando contornar a situação, né? Sem consultar Jesus, sem pedir a direção. Eles vão, né? Tá assim, gente, assim, ó. Vai, aleluia. Ó, não, deixa aqui. Não, até aí, daqui a pouco,
Eita. Quando vê daqui a pouco, fala, ei, calma aí, não. Não tá dando certo. Tem pessoas que copiam lá, chega, que o Espírito Santo tá falando agora aí, e ele tá dizendo para você, você tá tentando, eu tô vendo que você tá tentando, eu tô percebendo que você tá tentando, né, fazendo o teu jeito aí, mas ei, quando é que você vai pegar e entender que a solução para esse problema que você tá passando aí, você só vai encontrar em Jesus? Hein? Presta atenção. Quanto tempo vai levar? Vai esperar o barco naufragar? Vai esperar o barco ir a pique para você lembrar que a solução é Jesus? Nós louvamos aqui no início, amém? Você vai esperar mesmo? Será que você vai esperar o negócio piorar? Os discípulos esperaram. Tentaram. Quem estava no barco ali, comandante, eu não sei, mas tentaram até eles perceberem que, na verdade, eles não estavam conseguindo. E aí eu vou acelerar aqui agora para fechar. E aí, olha só, eles vão... Jesus estava dormindo tranquilo, no meio da tempestade. Você já conhece esse texto, eu não vou falar com isso. Aí eles chegam em Jesus e eles não pedem uma solução literal para Jesus. Eles só perguntam para Jesus se eles não se importavam, se Jesus não se importava deles morrerem, deles perecerem. Olha só, o texto, versículo 38, a parte final diz, mestre, não te importa que pereçamos? Eles não vão até Jesus e falam, Jesus, ajuda, dá uma solução para isso aí, o que a gente tem que fazer no barco? Até porque, uma revelação de Deus aqui para você, eles, talvez, estou especulando, tá? Talvez eles não imaginassem que mesmo Jesus estando no barco, Jesus pudesse fazer o barco melhorar a situação, né? Eles talvez não imaginavam. Pastor, como é que o senhor pode dizer isso? Eu vou explicar no texto para a gente finalizar aqui, olha só. Mestre, não te importa que perecendo? E eles despertando, olha só, eles talvez imaginavam, ei, Jesus vai mandar tirar alguma coisa, mudar alguma coisa, né? Eles não imaginavam que Jesus pudesse ter aquela atitude. Talvez hoje você vai ser surpreendido, talvez no decorrer desses dias, eu quero profetizar, e recebe aí em nome de Jesus, eu quero profetizar que no decorrer desses dias, Deus vai te surpreender, Deus vai fazer de uma forma diferente, que você vai se perguntar, quem é esse? Eita glória! Quem é esse que consegue agir dessa maneira? Quem é esse que consegue fazer desse jeito? Quem é esse, aleluia, que consegue trazer a solução de onde eu menos esperava? Recebe aí, crente, nessa noite. É assim que Jesus quer fazer. Eles não foram lá pedir para Jesus dar um jeito. Eles foram lá porque eles estavam mais preocupados que Jesus estava aí ignorando que eles morreriam a qualquer momento. Eles já tinham por eles, preste atenção aqui, é uma revelação de Deus, na mente deles já era. Para eles já tinha acabado. A única preocupação que eles estavam tendo era que Jesus não estava preocupado que eles iriam morrer. Eles não foram lá pedir solução para Jesus. Eles foram lá achando que já era, que Jesus só não estava. Tem ou não tem crente assim? Tem ou não tem pessoas assim? Que às vezes, Senhor, tu não está se importando comigo? Qualquer semelhança é mera coincidência, como eu costumo dizer. Senhor, será que tu não está olhando para a minha situação? Será que tu não está vendo o que eu estou passando? Né? Não tem gente assim? Tem ou não tem? Fala comigo aí. Será que tu não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Como se Jesus estivesse sem perceber. Como se ele não fosse onisciente, onipotente, onipresente. Quer ensinar Jesus. E ele está dizendo, está tranquilão dele lá. Ei, filho, ei, filha, tô olhando para você, tô te contemplando, eu quero só ver até onde você é capaz de ir. Eu sei até onde tu pode suportar, mas eu quero ver até onde. Lembra dos barquinhos? Eu sei até onde os barquinhos podem. Eu sei que quem estava no barquinho não podia ir muito longe, mas eu cuido deles. E se eles quiserem ir mais adiante aonde não podem ir, eu não vou deixar perecer não. Talvez eu vou lá. Talvez alguns, porque Deus conhece o coração, até perecem. Mas de um modo geral, Deus vai lá e ajuda. Deus vai lá e entra com providência. Amém, crente?
Só que eles não foram atrás de solução. Eles foram atrás questionar que Jesus não estava preocupado que eles iam morrer. Aí Jesus desperta. Eu tenho que finalizar aqui. Eita, a hora tá uma benção. Missionária Débora já vai. Dá pra orar, missionária Débora? Vai lá pra orar, Débora? Eu acho que não vai dar, não. Ela chegou ali com o Nicolas. Bem, mas vamos lá. Pra gente concluir aqui, então, e a gente clamar. Né? Jesus agora faz o quê? O versículo diz que Jesus, versículo 39, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus foi lá, eles estavam mais preocupados em questionar Jesus que eles estavam perecendo. Jesus desperta e já desperta com a solução. Ei, recebe aí mais uma dessa. Jesus hoje está dizendo para você, quando eu entrar na situação, não é para barganhar, não é para dar jeitinho. Quando Jesus entra na... Quando Jesus entra na situação, é para resolver. É para repreender tempestade, é para trazer de volta marido teimoso, esposa teimosa, filho desobediente. Quando Jesus entra na situação, é para poder fazer milagre na vida financeira, abrir porta onde você menos espera. Quando Jesus entra na solução, é para os médicos dizerem assim, mas como é que pode? O exame estava falando que não tinha mais jeito e agora não tem nada. Quando Jesus entra na situação, não é para dar jeitinho, é para trazer solução. Quando Jesus entra no negócio, não é para fazer como eu e você, que fica lá desesperado, batendo de cabeça de um lado para o outro. Não, quando Jesus entra no negócio, aleluia, é para resolver. Eita glória, eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Oh, pena que é pouco tempo, mas eu estou sentindo a presença. Missionária Débora, se prepara aí, missionária Débora. Aleluia, é rápido, ela vai levantar. Chegou aqui. Amém? Ela está ali terminando de cuidar do Nicolas. Tá dando para entender? Aí olha só, para fechar agora. Versículo 40 diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus fala, por que vocês ainda não compreenderam? Por que vocês ainda não entenderam? São tão tímidos? Será que não tem, na verdade, entendimento, né, para que vocês possam entender que eu faço todas essas coisas? Aí, para me fechar aqui, ó, tô fechando. Versículo 41 diz que eles tiveram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí, pronto. O que isso significa? Vamos ver isso aí. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Eita, tá acabando. Para ver se você pegou o mistério. Olha o que eles dizem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quando eu falei no início acerca de quem tem solução para o problema, muita gente talvez falou assim, Jesus, nós louvamos aqui, E eles sabiam que Jesus estava no barco e que poderia até ter, de repente, a solução. Mas eles demoraram aí. Mas olha só, qual foi a pergunta final? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Aí, para a gente encerrar, veio o que papai falou comigo. Ei, filho, sabe por que muita gente não encontra a solução para o seu problema? Sabe por que muita gente não consegue verdadeiramente ver a solução? Mesmo já estando na minha presença, mesmo já tendo alguns encontros comigo, sabe por quê? Porque o papai falou assim para mim, porque ainda não me conhecem verdadeiramente. Então nessa noite, eu quero que você entenda isso. Como é que eu conheço Jesus? Quando eu tenho mais... Tudo aquilo que a gente vem falando nas lives, o bispo tem falado, o pastor Anderson, eu, o bispo Anária, os pregadores. Só conhece Jesus quem tem experiência com ele. Quem às vezes começou lá no barquinho, lembra dos barquinhos? Quem às vezes só está no barquinho ainda. Quem só está navegando ainda nos barquinhos. Só tem experiência quem verdadeiramente busca, só conhece ele quem verdadeiramente busca experiências com ele, relacionamento com ele. Tá entendendo? Só quem tem relacionamento e experiências com o papai, quem tem intimidade com o papai, conhece. Por isso que, quando Jesus foi lá, deu uma ordem, a tempestade, o vento, a tempestade parou, e eles ficaram
temerosos. Aí eles perguntaram, quem é esse? Porque eles, de fato, o texto deixa claro, eles ainda não sabiam quem era e o que Jesus era capaz de fazer. Tem muita gente assim, eu encerro essa palavra, tem muita gente que ainda não sabe do que Jesus é capaz de fazer. Mas o papai vai dar experiência. O papai vai te levar a profundidades maiores com ele. Amém? Nessa noite, como é que eu faço isso, pastor? Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro barquinho que eu vou entrar? O primeiro barquinho que você precisa entrar é o barquinho de você entregar sua vida para Jesus. Você quer entregar sua vida? Ou você saiu do barco, nem no barco tá mais, nem no barquinho tá mais. Quer voltar para Jesus hoje? Então, vou te dar essa chance. Se você quer entregar sua vida para Jesus, ou se você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite, aleluia. Eu quero que você coloque a mão no teu coração, feche teus olhos nessa noite, e você repita comigo, nessa noite, eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero reatar a minha aliança contigo, Senhor. Eu quero que a partir de hoje, o Senhor venha conduzir o meu barco, o barco da minha vida. Eu confesso que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ti. Eu quero pedir que a partir de hoje o meu nome esteja escrito no livro da vida, pelo qual ninguém poderá apagar. Pai, eu quero hoje, a partir de hoje, que a minha vida seja conduzida por Ti, em nome de Jesus. Você que porventura tenha entregue a sua vida ao Senhor, aleluia. Eu quero orar por você, Pai. Toma essa vida em Tuas mãos. Pai, conduza a partir de hoje o barquinho da vida dessa pessoa. Que a partir de hoje, ó Pai, o Senhor venha conduzir a vida dessa pessoa que entregou, reatou a sua aliança contigo hoje. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa ser o condutor dessa vida, em nome de Jesus. Amém? Para terminar, missionária Débora, vem cá em nome de Jesus. Missionária Débora vai levantar aquele clamor especial enquanto eu tomo conta ali do Nicolas. Logo após eu venho só para dar a bênção apostólica. É rápido, amém? Hoje eu passei um pouquinho do horário aqui, mas a missionária Débora vai orar objetiva. A gente vai fazer uma live, ela tá me cobrando, ela gosta de oração também. E a gente vai fazer uma live específica só de oração com a missionária Débora, amém? Vou anunciar de novo. A gente fez uma no Instagram que foi benção, porque aqui não tá dando tempo, amém? Vamos lá, missionária Débora, vem cá. Bora rápido nosso tempo. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Aleluia, povo de Deus, povo que dá glória misturado com aleluia. Vamos estar orando bem rapidinho, amém, irmãos? As horas já são avançadas. Aleluia, Deus amado, Deus querido. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Senhor, a Tua presença, Senhor, é real em nosso meio. Pai querido, toma o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, Senhor, espalhada na face da terra. Toma os irmãos, Senhor, alcança, Senhor, da nossa voz, Senhor. Deus juntos, Senhor. Deus querido, reunidos, Senhor, num só propósito, Deus, num só clamor. Senhor, te pedindo por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, Deus querido, Deus amado, nos hospitais. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, estende as Tuas mãos, Senhor, para a Tua igreja, Senhor, na noite deste dia. Toca, Senhor, em cada um, Senhor, Pai querido, que está agora, Senhor, Pai querido, tendo, Senhor, a sua fé renovada. Deus querido, aqueles que fizeram aliança contigo, Pai, toma, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor. Toma, Pai querido, Deus amado, todos aqueles, Senhor, que até agora, Senhor, estão, Senhor, aqui, Senhor, Deus, ouvindo a Tua palavra, Senhor, e crendo, Senhor, na Tua providência, Senhor, daquilo que o Senhor ainda pode fazer, Senhor, porque Tu não mudou, Senhor. Pai querido, continua, Senhor, a restaurar, Senhor, Deus, os corpos físicos, Senhor. Deus, restaura a nossa mente, restaura, Senhor, as nossas forças, ó Pai, porque de Ti são todas as coisas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Povo de Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, você que esteve aqui conosco, amém? Em nome de Jesus, cada irmão, aleluia, aliançado em Cristo Jesus. Um forte abraço, amém? Fica na paz. Eita! Ó, aumenta aí, missionária. No meu barquinho está
Jesus de Nazaré. Se o vento me... se o vento soprar, teu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Eita glória! Ó, pra gente finalizar aqui em nome de Jesus, amém? Então, toma posse aí que Jesus está no barco, amém? Jesus está no teu barco, no barco da tua vida, amém? Tudo aquilo que nós ministramos nessa noite, amém? Ô glória, ó. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Ô glória! Não temas, não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. Como é que está a tua fé aí depois disso tudo que o Pai falou? Jesus de... Eita, decala, chuia, decala. Estenda suas mãos, amém? Para receber a bênção apostólica. Um beijo a todos vocês, amém? Amo vocês. Continue orando pelas nossas vidas. Continue orando pela nossa casa, pelos nossos ministros, pelos nossos pastores, os bispos, amém? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, amém? Que você possa estar ligado amanhã, terça-feira, 8h30, com o nosso pastor Anderson lá no perfil da nossa igreja de paciência. Deixa ele, ó. Amém? Então, em nome de Jesus, recebe a bênção apostólica aí. Em nome de Jesus, estenda suas mãos assim, amém? Que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Coraçãozinho, ó. Tem um coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho para vocês, amém? Amo todos vocês. Continue tendo uma noite abençoada em nome de Jesus, amém? Estou terminando aqui.